Irmãos e irmãs, vocês acreditam no Senhor há muitos anos. Vocês sabem que a Bíblia Sagrada é o cânone da cristandade e que toda a fé cristã no Senhor se baseia nela. Porque tudo que Deus disse e fez está na Bíblia. Fora a Bíblia, nada registra a palavra e a obra de Deus. Portanto, a fé no Senhor deve ser baseada nela. Se ela se afasta da Bíblia, é uma heresia. Como ele pode dizer isso? Por milhares de anos, os fiéis têm protegido a Bíblia. Ninguém nunca ousou ir além do seu escopo. Mesmo assim, a Relâmpago do Oriente diz que o Senhor Jesus já voltou, que expressou muitas palavras e está realizando o julgamento. Isso já está fora da Bíblia. Portanto, a maioria dos pastores e presbíteros condena a Relâmpago do Oriente como heresia. Será que eles estão errados? Não podem persistir no erro. Eu suplico que não demorem para deixar a Relâmpago do Oriente. Confessem ao Senhor e arrependam-se e implorem pelo seu perdão. Tudo que Deus Todo-Poderoso diz é verdade. O pastor Kiel está certo. A Bíblia é o fundamento da nossa fé no Senhor. Não devemos nos afastar dela em nenhum momento da fé no Senhor. E todos vocês, quando se reúnem nem a leem, se concentram apenas nas palavras de Deus Todo-Poderoso. Vocês acham que a palavra manifesta em carne é até mais importante do que a palavra na Bíblia? Descartando a Bíblia, vocês descartam o caminho do Senhor. E isso é trair o Senhor. Será possível que isso não esteja claro? Nós aceitamos a voz e as palavras do retorno do Senhor. Pastor Kiel, presbítero, vocês dizem que a fé no Senhor deve se basear na Bíblia. Essa declaração tem um problema. Sim. Quem foi que declarou isso? Tem alguma base na Bíblia? Tem alguma base na palavra de Deus? A Bíblia foi produzida em etapas de centenas de anos, quando cada etapa da obra de Deus terminava. Realmente. Então, quando não havia escritura, baseadas em que as pessoas tinham fé em Deus? Para ser mais exata, sua fé se baseava nas palavras de Deus. E também na obra do Espírito Santo. Isso mesmo. Vocês estão errados quando dizem que a fé no Senhor deve se basear na Bíblia. Se não houvesse nenhuma palavra de Deus, nem obras do Espírito Santo, não teríamos como crer no Senhor. Apesar de crer no Senhor, não poderíamos entrar no trilho correto da fé. Se uma pessoa não tem a obra do Espírito Santo, ela recebe a aprovação de Deus? Com certeza não. Eu Ela recebe a aprovação de Deus. Dizem que as palavras de Deus estão registradas só na Bíblia, que se afastar da Bíblia é heresia. Essa afirmação também é incorreta. Esse é o ponto de vista de vocês, pastores. Por que querem nos forçar a aceitar isso? Não podem nos forçar. Ousam dizer que todas as palavras de Deus e todas as suas obras estão registradas na Bíblia? Vocês têm alguma base na Bíblia para dizer isso? Você A tem? Bíblia não diz isso, mas todos os pastores e élderes dos círculos religiosos pensam assim. Não pode ter nada errado nisso. Então, vocês ousam afirmar que não podem estar errados? Será que tem? Ninguém tem Como certeza eles têm tanta disso. certeza? Na era da lei, os livros de alguns dos profetas não foram incluídos na Bíblia. Muitas das palavras ditas pelo Senhor Jesus e as coisas que ele fez na era da graça não foram registradas na Bíblia. É isso. Isso não é um fato? Claro. Sim. É um fato, sim. Realmente. Sim. Quando vocês, pastores, falam, por que não se baseiam nos fatos? Não estão sempre falando da Bíblia? Deveriam saber que o Senhor Jesus disse: ainda tenho muito o que vos dizer. Mas vós não podeis suportar agora. Porém, o que era de Espírito de verdade, ele nos guiará a toda a verdade. O Apocalipse também diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Amém. O Senhor Jesus profetizou que retornaria para falar novamente. E vocês dizem que nenhuma palavra de Deus está registrada fora da Bíblia e que divergir dela é heresia. Isso não é negar a profecia do Senhor Jesus e condenar as palavras e a obra da sua segunda vinda? Vocês ousam dizer que se as palavras ditas sobre a volta do Senhor não estão na Bíblia, então não são palavras de Deus? Será que as palavras e a obra
da segunda vinda do Senhor pulariam na Bíblia antes de acontecerem? Seu ponto de vista é absurdo demais. Antes nós não tínhamos discernimento e acreditávamos nas coisas diabólicas que vocês diziam. Isso nos impediu de investigar quando soubemos de pessoas testemunhando que o Senhor Jesus havia voltado e estava falando novamente. É isso mesmo. Quem sabe quantos mais perderam a chance de se elevarem com a volta do Senhor? É. Nós mesmos quase perdemos a chance. Vocês prejudicaram muito as pessoas. Isso mesmo. Antes nós só escutávamos o pastor e o presbítero. Não sabíamos que estávamos sendo enganados. Agora, lemos muito das palavras de Deus Todo-Poderoso. Descobrimos que todas as suas palavras são a verdade. Elas são a voz de Deus. São seguramente o Espírito Santo falando às igrejas. Este livro, A Palavra Manifesta em Carne, é a Bíblia da Era do Reino. Amém. Amém. O que eu não entendo é por que vocês sempre condenam a Relâmpago do Oriente. Por que usam falácias para nos enganar e nos impedir de aceitar Deus Todo-Poderoso? Por que odeiam tanto a obra dos últimos dias de Deus Todo-Poderoso? Será porque Deus Todo-Poderoso expressou muitas verdades? Ou porque nossas vidas foram nutridas ao lermos as palavras dele e vocês têm inveja? Nesse caso, vocês também podem ler as palavras dele e serem nutridos com a água viva. Sim. Porque não aceitam a verdade? Porque teimarem nos impedir de receber a verdade e de nos submetermos à obra de Deus? Será que precisam nos fazer resistir à obra dos últimos dias? Para no fim sermos punidos e irmos para o inferno com vocês? Vocês iriam gostar? Seus corações ficaram muito perversos. Sim, é muito cruel. Antes, eu nunca pensaria isso de vocês. Desde quando aceitei Deus Todo-Poderoso, eu vejo a verdadeira aparência de vocês. Isso mesmo. Eu também. É isso mesmo, sim. Presbítero Zoa, agora há pouco você disse que em nossa fé em Deus Todo-Poderoso, nós nem lemos a Bíblia nas reuniões. Que só lemos e comungamos as palavras de Deus Todo-Poderoso. E que isso é se desviar da Bíblia e divergir do caminho do Senhor. Exatamente. Gostaria de lhe fazer uma pergunta. Que pergunta? Quando o Senhor Jesus veio a realizar sua obra de redenção, seus discípulos se reuniam para comungar as palavras do Senhor Jesus e então executá-las. Não ficavam observando as leis do Velho Testamento. Tampouco liam o Velho Testamento nas reuniões. Então você diria que eles estavam resistindo e traindo a Deus? Claro que não. É claro que não estavam. Sim, é claro que não. Estavam se submetendo à obra de Deus e seguindo as pegadas do Cordeiro. Mas os fariseus não viam assim. Eles achavam que as reuniões dos discípulos do Senhor Jesus para recitar e comungar as palavras dele era se desviar da Bíblia e se afastar do caminho de Deus e também traí-lo. Então eles os expulsaram da sinagoga. Isso não é verdade? Sim, isso é verdade. As palavras do Senhor Jesus dizem claramente: a forma como a Escritura deve ser abordada. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Amém. Amém. O Senhor Jesus disse há muito tempo que a Escritura não continha vida eterna, que era só uma testemunha para Deus. Era só um registro de 2 estágios das obras da Era da Lei e da Era da Graça. Correto, isso mesmo. Se na crença ao Senhor apenas a Bíblia for observada, sem se aceitar as palavras de Cristo e a obra do Espírito Santo, não se pode ganhar a vida. Com certeza. É verdade. Nos últimos dias, Deus se tornou carne outra vez. Deus Todo-Poderoso expressou toda a verdade para purificar e salvar a humanidade, para realizar a obra de julgamento, começando com a casa de Deus. As palavras de Deus Todo-Poderoso são o caminho da vida eterna que Deus deu ao homem. Amém. Se não procurarem investigar as palavras e a obra de Deus Todo-Poderoso e só condenarem sua obra com base em noções e imaginações e concluírem que nossas reuniões para comungar as palavras de Deus Todo-Poderoso é se afastar da Bíblia e se desviar do caminho do Senhor, qual é a diferença entre isso e os fariseus se opondo e condenando as palavras e a obra do Senhor Jesus? Não tem diferença. Sim, não há diferença. Vocês não são iguais aos fariseus?
Eu não esperava que, alguns dias após aceitar Deus Todo-Poderoso, vocês poderiam dizer essas palavras e até nos condenar. Nós viemos com bondade para salvar vocês. Se não são gratos, podem esquecer. Dizem até que nós somos fariseus. Vocês me decepcionam muito. Como servo do Senhor, eu sou responsável por suas vidas e não posso ver vocês tomarem o caminho errado. Eu preciso avisar que a Relâmpago do Oriente testemunha que Deus Todo-Poderoso é o Cristo encarnado. Isso é impossível, porque a Bíblia nos diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Nós acreditamos que há somente um Cristo, que é o Senhor Jesus em quem nós cremos. Só o Senhor Jesus é o Cristo encarnado e o Filho de Deus. O Deus Todo-Poderoso em quem vocês creem é só uma pessoa. Vocês foram enganados, sabiam disso? Como ele pode Pode dizer isso? dizer uma coisa Não acredito dessas. nisso. Não percam tempo e deixem a Relâmpago do Oriente. Ainda há tempo para se arrependerem. O que você diz é verdade. O Senhor Jesus resgatou a humanidade. E só Jesus é o Cristo. O que estamos esperando é a chegada do Senhor Jesus. A Bíblia não diz que a segunda vinda do Senhor Jesus seria como Deus Todo-Poderoso? A Relâmpago do Oriente diz que Deus Todo-Poderoso é a segunda vinda do Senhor Jesus. Como isso é possível? Os pastores e presbíteros dizem que aquele em quem vocês acreditam é só uma pessoa. Será que eles estão errados? Sim. Se Deus Todo-Poderoso fosse a volta do Senhor Jesus, como os pastores e presbíteros poderiam não aceitá-lo? Eles são pessoas que servem ao Senhor. Eles entendem a Bíblia e possuem mais discernimento que nós. Com fé no Senhor, devemos obedecer o pastor e o presbítero para não sermos enganados. Isso não está certo. também não Em acho nossa certo. fé, devemos ouvir a palavra Eles do podem Senhor. representar o senhor? Não, não podem. Pastor Kial, presbítero, dizem que nossa fé em Deus Todo-Poderoso é crer em uma pessoa comum e que fomos enganados. Posso perguntar se tem uma base bíblica para dizer isso? Sim. Em que baseiam essas palavras? Quando ouço vocês falando assim, eu sinto vergonha por vocês. Acreditaram no Senhor Jesus por tantos anos e sempre explicam a Bíblia. Sabem como os fariseus julgaram e condenaram o Senhor Jesus na época? Eles não disseram que o Senhor Jesus era só um humano comum? Com certeza diziam as pessoas que acreditavam no Senhor Jesus. Aquele em quem vocês acreditam é um humano. Vocês foram enganados. Hoje, ouvindo vocês dizerem essas coisas, vocês são como os fariseus que não reconhecem a encarnação de Deus. Com certeza, vocês não teriam reconhecido o Senhor Jesus. Pois é. Se tivessem vivido no tempo do Senhor Jesus, certamente o teriam condenado e resistido a ele, junto com os fariseus. Isso mesmo. Então, vocês não acham que o que eu disse é verdade? É claro que diz. Nossa crença em Deus Todo-Poderoso é baseada na profecia do Senhor Jesus e em toda a verdade que Deus Todo-Poderoso expressou. Sim, Pois com é. certeza. O Senhor Jesus disse: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Amém. Pois assim como o relâmpago, que iluminando uma parte do céu, brilha até a outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem em seu dia. Mas antes é preciso que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por essa geração. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, ide ao encontro dele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E com ele cearei e ele comigo. Amém. A manifestação e a obra de Deus Todo-Poderoso cumprem essas profecias. Isso mesmo. Isso prova que Deus Todo-Poderoso é o retorno do Senhor Jesus e a manifestação de Cristo dos últimos dias. Esse é um fato que ninguém pode negar. É verdade. É verdade. É isso. Eu concordo. Pastor Kial, presbítero, se vocês condenam as palavras e a obra de Deus Todo-Poderoso sem buscar saber a verdade, não tem medo de estarem contra Deus?
Os fariseus, na época, tinham servido a Deus Jeová por gerações. Mas quando o Senhor Jesus veio realizar a obra de redenção, eles não o reconheceram como o Cristo em forma humana. Até lançaram seu julgamento. Este não é o Nazareno? Este não é o filho do carpinteiro? Isso. Não aceitaram sequer a verdade que o Senhor Jesus expressou. Chegaram à insanidade de se opor e condenar o Senhor Jesus cegamente e o crucificaram. Como resultado, enfrentaram a punição e as maldições de Deus. Certamente, vocês conhecem bem esses fatos. Sim. Vocês conhecem, com certeza. Eu peço a vocês que leiam as palavras de Deus Todo-Poderoso. Vejam se é ou não a voz de Deus, se é ou não a verdade. Assim, vão descobrir se Deus Todo-Poderoso é Deus ou uma pessoa, afinal. Com Sim. certeza. Não, você vai descobrir. Não teimem em seguir o caminho dos fariseus se opondo a Deus, para evitar a punição sobre vocês. Vocês Não deveriam façam tomar como os cuidado. fariseus. Não continuem se opondo a Deus a fim de evitarem conhecer sua punição. Vocês serão Já punidos. chega. Parem com isso. Por que vocês sempre nos comparam aos fariseus? Os fariseus não conheciam o Senhor Jesus. Por isso eles o crucificaram. Por isso eles tinham que ser punidos. Nós não somos como os fariseus. Somos pessoas que servem a Deus. Nossa oposição ao Relâmpago do Oriente tem o propósito de proteger o rebanho. Vocês realmente não nos entendem. O Senhor conhece o nosso coração. Vamos embora. Que o Senhor tenha piedade de vocês. Eu não entendo. Não tem jeito. O pastor e o presbítero pediram pacientemente. Tudo pela salvação de vocês. Esse é o amor do Senhor. Vocês não sabem o que é bom para vocês. Comunicamos a verdade com clareza porque não conseguiram entender. Eles não conseguem entender Pois mesmo. é, por quê, hein? Por que eles não enxergam? Eles não conseguem entender.